Na sequência, vamos falar então agora aqui de outra região, falando muito mais do centro-oeste aqui, tanto Mato Grosso do Sul e Goiás. E daí a gente tem situações aqui bastante interessantes de a gente trabalhar. Primeiro falando do Mato Grosso, eu já havia comentado com vocês que o Mato Grosso teve situações distintas, sudeste muito mais atrasado, muito mais irregular, mesma coisa do leste do estado, mas tanto a região norte quanto a região oeste com um desenvolvimento bastante acelerado das lavouras. De forma geral, a gente tem aqui uma condição climática bastante interessante. Claro que as primeiras lavouras já perderam um pouco de potencial produtivo, mas a gente considera que ainda tem uma condição bastante interessante para o Mato Grosso. Nós estamos falando de uma produtividade inicial em torno de 65 sacos. É abaixo do recorde da safra anterior de 66,5, porque a gente já considera aqui algumas perdas que a gente viu nessas primeiras lavouras, mas temos que considerar ainda que é um cenário bastante positivo. Uma das preocupações que a gente tem dentro do estado do Mato Grosso diz muito mais respeito agora ao calendário da segunda safra, em especial para o algodão. Porque as chuvas que estão acontecendo agora, de uma certa forma, têm alongado um pouco o ciclo das lavouras, têm trazido algumas dificuldades para entrar com os trabalhos de colheita, e aí fica um alerta principalmente para o calendário da segunda safra. O milho a gente tem ainda um calendário maior, né? A gente fala que até o final de fevereiro é um bom calendário de plantio, mas o algodão começa a ficar um pouquinho mais apertado, então é um ponto de atenção que o nosso pessoal no campo agora já começa a conseguir identificar um pouco melhor. Quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, a gente teve um início aí que foi acelerando do plantio ao longo do mês de outubro, diferente dos outros anos. Esse ano o sul do Mato Grosso do Sul tem uma condição muito interessante, na verdade até quem foi um pouco mais prejudicado foi a região norte, que atrasou um pouco mais a regularização das chuvas e atrasou mais a implantação. Mas mesmo assim a gente tem condições ainda bastante favoráveis para as duas regiões, e isso faz com que a gente coloque o potencial do Mato Grosso do Sul em 61,5 sacos. Estamos falando, pessoal, de pelo menos 10 sacos a mais, tanto que aconteceu na safra 24 e 25, quanto da safra 23 e 24. Então você vê que o Mato Grosso do Sul vem aí de uma sequência de safras mais ou menos, e agora eu acho que acaba sendo um pouco da redenção do estado aí e volta a produzir muito próximo do seu potencial máximo. E na sequência a gente fala do estado de Goiás. O estado de Goiás a gente já havia comentado com vocês, que é o estado que teve um dos maiores atrasos da implantação das lavouras dos últimos anos, trouxe muita preocupação para os produtores esse início de safra bastante irregular, de novo, não só com as lavouras de soja, mas também com o calendário do milho segunda safra, que é muito importante no estado, e esse plantio ele acabou ganhando ritmo apenas aí no final de outubro, início de novembro. Replantio, como a gente falou, ele é limitado, muito por conta desse posicionamento do produtor de querer plantar só com as melhores condições. Mas a gente pode falar que em novembro a gente teve uma condição de chuva muito boa, então retomou o potencial dessas lavouras e isso fez com que a gente trouxesse a produtividade do estado de Goiás para 66 sacos. Não é o recorde da safra passada, dos 68, mas ainda carrega um bom potencial produtivo.